Como falar de segurança no trabalho sem precisar falar de acidentes, tragédias e mesmo assim conseguir um resultado importante na prevenção de situações de risco na nossa empresa? Meu nome é Rodrigo Monsil, eu sou especialista em comunicação criativa e mágico profissional. E é isso que nós vamos falar hoje na nossa videopalestra Percepção de Risco. Segurança no trabalho sempre é um assunto delicado e repetitivo, porque são regras e atitudes que devem ser lembradas constantemente para a gente não cair na rotina e assim a gente não se acomodar, aumentando o risco de um acidente acontecer. E quando eu falo em acidentes, eu não falo apenas de quedas, queimaduras, esmagamentos, acidentes com caminhões, porque são as primeiras coisas que vêm na nossa mente, né, quando a gente fala de acidente. Eu falo também daqueles acidentes que não são físicos. Por exemplo, quando você manda um e-mail errado, ou quando você deixa de ir numa reunião porque você acabou de esquecer, quando você passa uma informação errada, quando você trata um cliente de uma forma errada, ou você tem um atrito dentro do seu ambiente de trabalho, tudo isso pode ser considerado um acidente, porque afeta diretamente o funcionamento perfeito do seu trabalho. Por isso, quando eu falo em acidente, eu falo dessas duas vertentes. Então não importa se você trabalha no operacional ou no administrativo. Quando algum processo é modificado, pode gerar percas para você, ou para a empresa, ou para as duas partes. Então, independente de onde você trabalha, todos nós estamos sujeitos ao acidente de trabalho. E inclusive eu, que sou mágico, se eu faço um número errado de mágica, eu sofri um acidente, mesmo sem eu me machucar fisicamente. E essa palestra trata exatamente de todas essas situações, que no fundo tem a mesma raiz, que é a forma com que nós usamos a nossa mente no dia a dia dentro e fora da empresa. E a forma com que a gente percebe o risco à nossa volta. E para começar, eu quero fazer uma experiência virtual com você. Daqui a pouquinho vai aparecer aqui na tela uma espiral em movimento. E a única coisa que você precisa fazer é ficar olhando fixamente no centro dessa espiral. São apenas alguns segundos, mas é importante que você não se distraia. Não olhe para o lado, se possível, não pisque, fique apenas focado no centro da espiral. Eu até sugiro que você coloque esse vídeo em tela cheia, dessa forma não tem mais nada na tela para distrair você e com certeza o resultado será muito melhor. Preparado? Atenção, valendo! E aí, você conseguiu ver os passarinhos se mexendo ali, como se eles estivessem se movimentando ou aumentando de tamanho? Não? Então eu vou fazer essa experiência mais uma vez, só que agora você vai deixar a sua mão do lado do seu rosto, não é na frente, coloca do lado, tá? Eu vou passar a espiral de novo, 15 segundinhos, e você vai me ouvindo. Quando eu falar já, você vai olhar para as costas da sua mão, aqui atrás, tá? Você vai olhar para as costas da sua mão e vamos ver o que vai acontecer. Atenção, preparado? Então vamos lá, valendo! 2, continue olhando fixamente, 3, mais um pouquinho, 4, 5, 6, não tire os olhos, 7, 8, fixamente, 9, 10, mais um pouquinho, 11, 12, 13, 14, 15 e... olha para as costas da sua mão, vai lá, olha lá, tá vendo? Olha aí. E aí, deixa nos comentários o que aconteceu com a sua mão. Com essa experiência, a gente já começa a entender como que funciona uma mente criativa. A imagem, a primeira lá dos passarinhos, não estava se mexendo, nem a sua mão estava aumentando, mas você foi condicionado em poucos segundos a visualizar tudo se expandindo por causa da espiral. Se em 15 segundos isso já aconteceu, imagina como que você é condicionado no ambiente de trabalho. Principalmente se você pensa em coisas negativas, coisas ruins, acidente, estresse. A chance de você ver tudo com olhos negativos é muito grande. A nossa mente, ela aceita tudo que nós somos programados. Por isso, mais que participar de um treinamento para CPAT, conhecer as normas de segurança, o importante é ter atitudes positivas. É focar naquilo que você quer que se destaque, ou seja, a segurança. Então evite comentários negativos ou pessimistas com coisas que a princípio parece que sempre tiveram que ser assim e tem que dar errado. Você tem uma ferramenta incrível que é a sua mente, que é aquilo que você pensa e acredita. Henry Ford, o criador da Ford, dizia o seguinte: se você pensa que pode ou que não pode, das duas formas você está certo.
Pensar negativo ou pensar positivo dá o mesmo trabalho. Por isso, pense positivo. Ah, Monsil, mas então é só pensar nas coisas boas que elas vão acontecer? Calma, que não é só isso não. O processo para ter uma melhor percepção de riscos funciona assim, ó. Você tem pensamentos que se transformam em sentimentos que viram atitudes e aí sim geram resultados. Mais uma vez, você tem pensamento que se transforma em sentimento, vira atitude e gera resultado. Para ficar mais claro de entender, você pensa que consegue emagrecer 5 quilos e aí você começa a acreditar naquilo. Então o pensamento vira um sentimento bom de capacidade, de que você consegue e que aquilo é possível. Esse sentimento vai virando uma atitude, porque daí você começa a exercitar mais, começa a controlar as coisas que você come, a eliminar besteiras e essa atitude gera o resultado, que é você conseguir emagrecer os 5 quilos. O mesmo acontece o contrário. Se você pensa que não tem sorte no amor, por exemplo, aí você acredita tanto nisso que começa a ter sentimentos de inferioridade, de que ninguém ama você, de que as pessoas só querem te machucar. E esse sentimento vira atitude. Aí quando você encontra alguém, para não correr o risco de ser machucado, você evita a pessoa, você não se envolve. Você não se entrega de verdade, não acredita quando a pessoa fala que te ama. E isso gera um resultado, que é afastar as pessoas de você. Aí você fala assim, viu só como eu não tenho sorte no amor? Entendeu? Que nas duas situações tudo começa com o pensamento. Mas não é só pensar que faz com que um acidente aconteça ou deixe de acontecer, mas os sentimentos que você tem quando realiza alguma atividade e principalmente as atitudes que você toma. Elas também vão determinar os seus resultados, positivos ou negativos. Por isso, foque nas coisas boas, em bons sentimentos. Esteja com pessoas que te fazem bem. Um martelo é apenas um martelo. Apenas uma ferramenta. O que torna o martelo útil é a pessoa que utiliza e o que ela faz com ele. Todos nós temos uma super ferramenta que é o nosso cérebro, o poder da nossa mente. Mas ela não tem utilidade nenhuma se não usarmos da forma correta. Ainda mais nessa realidade estranha que nós estamos vivendo aí com a pandemia. Eu sei que não é fácil ter uma mente positiva, mas é possível. Por isso eu vou te dar 3 ferramentas para aumentar o seu poder de perceber aonde estão as situações de risco e o que fazer. Primeiro, pratique a observação. Nem todo dia nós estamos bem para um dia de trabalho. Tem dia que nós estamos cansados, que nós estamos com sono, preocupados com alguma situação lá de fora que tem tirado a nossa paz. E isso interfere diretamente na qualidade do nosso trabalho e da nossa segurança. Quando você pratica a observação, você começa a se familiarizar com o comportamento de seus colegas. E se um dia algum deles não estiver muito bem ou não estiver nos seus melhores dias, você vai ser capaz de identificar a mudança. E assim você fica mais atento às atitudes da outra pessoa e mais do que isso, você pode chegar até ela, se você tiver liberdade disso, é claro, e dizer que você percebeu que ela não está muito bem, se coloca à disposição se ela precisar de alguma coisa. Dessa forma, a pessoa se sentirá valorizada, pois tem alguém que se preocupa com ela ali dentro. E, consequentemente, isso vai trazer uma maior atenção, porque já ficou claro para outras pessoas que outras pessoas perceberam que eu não estava bem e que não era só uma coisa da minha cabeça. Segundo, não tenha pressa. A pressa é inimiga da perfeição, certo? Bom, se você for o Usain Bolt, daí é outra história, né? Mas a pressa é inimiga da segurança. E aqui eu não falo apenas de acidentes físicos, uma queda, uma queimadura, um acidente de trânsito, como eu disse lá no começo do vídeo. Eu falo também de acidentes com um trabalho feito de qualquer forma, com pressa. Uma informação que não foi transmitida, porque na correria você acabou esquecendo. Isso acontece em todo lugar, na recepção, no RH, na contabilidade, na logística, no operacional, no transporte. A autoconfiança em excesso não é nada boa. Ela nos ilude, fazendo a gente acreditar que já tem muita experiência, já tem habilidade no que faz, então nós podemos fazer com pressa, rapidão, que tá tudo sob controle. Só que não. Entenda que acidente não é só machucado, sangue, afastamento. Fazer nosso trabalho com pressa também gera muitos acidentes. Eu entendo que nós temos prazos, entendo que nós precisamos bater metas, que tem que dar conta do serviço, mas se alguma coisa precisa ser feita fora dos limites da segurança, como fazer correndo, por exemplo, é algo a se pensar se vale a pena. Correr esse risco, colocando a sua credibilidade, profissionalismo e às vezes até afetando outras pessoas por ter que fazer, independente se era seguro ou não, não vale a pena. Muitos acidentes acontecem, por exemplo, no trajeto ou durante uma entrega, enfim, no trânsito. Estamos tão acostumados a dirigir e nós pensamos que sabemos de tudo o que pode e o que vai acontecer. É onde entra o excesso de confiança. E já vimos que isso não é nada bom quando o assunto é acidente. Muitos casos de acidentes que acontecem são por falta de atenção,
por falta de prestar atenção em algum detalhe, que por estarmos acostumados com aquela rotina todos os dias, queremos fazer rápido demais, ou sem tanta atenção, e é onde o perigo se torna um acidente. Tem uma frase que eu li uma vez e eu gostei muito, que é essa daqui, ó. Urgente é tudo aquilo que alguém não fez em tempo hábil e quer que o outro faça em tempo recorde. É, isso mesmo, eu vou repetir. Urgente é tudo aquilo que alguém não fez em tempo hábil e quer que o outro faça em tempo recorde. Não seja lento demais, porém não faça as coisas rápido demais. Equilíbrio é o segredo para uma mente saudável, para um trabalho bem feito e para a segurança das nossas atividades. Terceiro, seja curioso. Em algumas situações, ser curioso não é nada bom, né? Mas quando o assunto é segurança, a curiosidade pode ser nossa amiga. Nunca comece ou continue uma tarefa com dúvidas, sem ter a certeza de como fazer. Pergunte, se informe, não ligue para o que os outros vão pensar. Lembre-se que é a sua vida e a sua saúde que está em jogo. Ser curioso é querer aprender, é estar por dentro de como funciona, do que deve e que não se deve fazer. Na dúvida, pare e esclareça a dúvida antes de continuar. Lembre-se de novo, a pressa é inimiga da perfeição. Às vezes somos funcionários novos e queremos mostrar trabalho e aceitamos qualquer tipo de tarefa sem nem conhecer totalmente como faz. Curiosidade. Perceber riscos é muito mais do que você ver situações de quase acidentes. É criar novos hábitos que vão levar você para outro nível, enxergando as partes boas da vida e do trabalho, focando naquela área que você deseja expandir na sua vida, assim como na espiral. Focando não só no que você tem a fazer, mas atento às coisas que estão na nossa cara e que pela correria a gente não dá conta. É entender que as nossas atitudes são ferramentas que nós temos para cuidar melhor da nossa vida, mas que não faz nada sozinho e que precisa de nossas atitudes. E o que nós precisamos na nossa vida é sempre o equilíbrio, porque mesmo quando tudo parece dar errado, mesmo quando situações de risco e de perigo acontecem, quando você tem controle da situação, quando você sabe o que está fazendo, com certeza as coisas ficam mais fáceis. E parece mágica, mas a segurança começa a acontecer na nossa vida como um valor, não como algo que eu não tenho tempo, ou eu tenho que fazer isso rápido agora e eu não posso me preocupar com isso. Segurança precisa ser uma preocupação diária, em todos os dias, em tudo que nós fazemos, em todas as atividades. E assim nós conseguimos manter a nossa vida, a nossa saúde cada vez mais íntegra. E dessa forma fica muito mais fácil restaurarmos alguma dificuldade, desequilíbrio, falta de atenção, as atividades começam a ficar mais agradáveis e assim nós conseguimos resgatar os sentimentos que estavam perdidos, voltar a valorizar o que nós temos de mais precioso, que é a nossa vida. Então um grande abraço para você, reflita nas mensagens dessa videopalestra, deixe seu comentário e nos ajude a fazer com que esse conteúdo se realize na vida de mais pessoas. Um grande abraço, até a próxima videopalestra. Abracadabra! Puf!